A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar. Já imaginou a possibilidade de fazer um curso com um preparador vocal e leitor que tem no currículo trabalhos com importantes nomes da música popular brasileira, como Cláudia Leite, Família Lima, Luísa Posse, Paula Lima, Rony Von, Roupa Nova, Sandy Júnior, Simoninha, além de destaques da nova MPB, como o autor do duo Mar Aberto? Pois é. Um curso de profissional, mas agora aberto a todos os interessados. O criador do método e professor é o multi-instrumentista Wilson Gava, com quem eu tenho o prazer de conversar agora. Gava, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Ô, Joaquim Alessio, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o seu trabalho há muitos anos. Sou seu fã e estou muito feliz por essa possibilidade hoje aqui. Que maravilha! Eu te vi várias vezes na televisão já, em programa do Faustão, acompanho o teu trabalho também há muito tempo. Afinal, o teu estúdio, a tua escola original é aqui de Santo André, né? Exatamente. Nós somos apaixonados por Santo André. É verdade. Quando eu vi esse material, falei, pô, a possibilidade de alguém fazer um curso com o Gava e aí virar os valores muito em conta, que você está dando desconto. Eu lembrei de uma peça de teatro que eu brincava de fazer no começo dos anos 80, uma peça do Chico Buarque, final de 70, 80, chamada Saltimbancos. Sim. Eu fazia o papel do jumento, né? Tá brincando. Literalmente. Aí tem uma passagem na peça que o jumento fala assim, ele está indo para a cidade procurar alguma coisa para fazer, ele encontra o cachorro, ele fala, estava aí eu andando, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer da vida? Acho que eu vou cantar. Porque hoje todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Sim. Hoje todo mundo pode cantar, Gabo? Sim. Então, na verdade, pode, né? Porque é aquela história, né? Eu estou ouvindo o barulho, está vazando o som do estúdio aqui, Carol. Desculpa. Imagina. Vazou aqui. Pode continuar agora? Pode continuar, Gava. Então, é aquela história, né? Dizem assim, todo mundo canta, né? Todo mundo canta, né? Como todo mundo corre, todo mundo pode dançar. Cantar é uma coisa da habilidade humana. Mas, assim, existem formas de você refinar o cantar, né? Porque o cantar é uma coisa associada a algo mágico, algo que a pessoa nasce com um dom, né? E isso é verdade, né? Muita gente já nasce cantando maravilhosamente bem, né? Mas o que eu digo é assim, não é porque alguns nascem com esse dom desenvolvido que outras pessoas não possam desenvolvê-lo, né? Então, assim, é possível, através de uma metodologia, e eu dedico a minha vida a isso, né? Esse é o meu dom, né? Essa parte didática, de transformar exercícios, de criar exercícios. E eu descobri essa minha vocação didática na música, na voz, né, muito cedo, e dedico a minha vida a isso. Criei vários exercícios, criei metodologia, né, para ir habilitando as competências do bom cantar, né? Então, sustentação, potência, afinação, ritmo, são parâmetros do bom cantar, né? Se a pessoa vai pegar isso e vai fazer disso uma carreira, aí é uma outra história, né? Mas todo mundo pode dominar essas estruturas básicas, vamos dizer assim, do bom cantar, né? E alguns mais rápido, outros mais lento. Mas eu digo, se é uma vontade que está no seu coração, cantar bem e percorrer esse caminho da música, né? Por que não? É possível sim, Joaquim. Legal. Você criou uma metodologia que até já foi publicada cientificamente, já há 10 anos, que é essa sustentação da voz no diafragma.
Explica para a gente como é que é isso, como é que você ensina isso para as pessoas. Assim, dentro do meu desenvolvimento, né, eu tive vários professores, né? Eu fui aquele cantor que não tinha dom, e eu queria muito cantar. A história começa aí, eu já tocava, eu estudei violão clássico, e eu tocava, e eu sabia que eu não cantava bem, porque eu já tinha ouvido de músico, né? E comecei a ficar com vontade de cantar bem e de dominar a minha voz, e comecei a procurar aulas de canto e tal. Na época, eu estou falando disso meados dos anos 80, você não tinha cursos de canto popular aqui na cidade, mesmo em São Paulo, os cursos que a gente encontrava de canto popular sempre eram com uma abordagem muito erudita da ópera. E eu fui estudar o que tinha, que era o canto erudito. E o canto erudito valoriza muito a questão do diafragma. Para quem não sabe, o diafragma é o principal músculo da respiração. Ele comanda 95% da abertura e fechamento do pulmão, dos pulmões. Então, assim, os pulmões, eles impulsionam o quê? O ar. E o ar é o combustível da voz. Se você controla o ar, você controla o som. E para controlar o ar, o segredo é o diafragma. Aí que tanto se fala em diafragma, mas o segredo do diafragma é esse. E com o domínio dele, todo mundo tem o seu diafragma, com o domínio desse músculo, você consegue controlar o fluxo de ar. E controlando o fluxo de ar, você controla o som. Então, se eu faço... A linearidade dessa emissão está ligada ao meu controle de diafragma e não da garganta. Bom, só para ser didático. Quando eu desenvolvi o meu diafragma pelo método convencional, eu demorei quase 12 anos para levar o meu diafragma ao topo. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber, ali meio que dando aula na prática, né, porque a gente aprende muito com os alunos também, eu comecei a perceber que o caminho que eu estava usando para ensinar o diafragma, que foi o caminho que eu aprendi, era o caminho do som. E o diafragma vinha como consequência. E com o tempo o diafragma ficava bom. O que eu fiz? Eu comecei a inverter, eu comecei a trabalhar uma ginástica para o diafragma e como consequência a voz. Ou seja, a voz como consequência do apoio no diafragma, né? A voz nasce nas cordas vocais, mas quem dá essa base de sustentação é o diafragma. Quando me caiu essa ficha, eu comecei a inverter. E comecei a trabalhar uma musculação de diafragma e as vozes começaram a se abrir rapidamente. E aí eu fui refinando isso desde 91, e quando foi em 2010 eu publiquei cientificamente essa metodologia, né? A gente está em 2020, quer dizer, nesses últimos 10 anos, eu publiquei dentro da fonoaudiologia. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado em fonoaudiologia. E aí, nesses últimos 10 anos, abriu uma frente assim, para vários outros trabalhos a partir disso, né? Legal. Então, é bom até destacar para o telespectador, você é mestre em fonoaudiologia. Sou mestre, pela PUC. Estudou lá em Boston, né, no College. Estudei na PUC. Na Berkeley, né? Fantástica e tal. E também, quando você fala dessa questão, você preparou vários cantores, até para ópera, para teatro. Sim, preparei para ópera, para musical. É fantástico, né? Isso aí. Com o tempo não dá mais para a gente mentir a idade, né? Seu currículo vai ficando tão assim que você não consegue diminuir muito, né? E essa escola que começou aqui em Santo André, depois você teve uma outra unidade em São Paulo. Sim. Você tem unidades ainda em Santo André e São Paulo? Então, agora não, né? Uma época eu mantive as duas unidades. Acho que por uns 8 anos eu mantive as duas unidades juntas, né? Certo. Tocando as juntos, de forma conjunta. Mas depois eu tive que optar, porque, para ser sincero, assim, o que aconteceu foi o seguinte, Joaquim, eu tinha que escolher, ou eu virava um administrador de empresas, ou eu continuava fazendo aquilo que eu tenho a vocação, né? E a escola de Santo André cresceu, ela já existia durante 21 anos, há 21 anos ela funcionou muito bem em Santo André, né? E chegou um momento que eu montei o estúdio em São Paulo, em 2002,
Só para citar cronologicamente, eu comecei o Estúdio Gava em 1991, em Santo André. Eu comecei a dar aula de música em 85. E eu dava aula de violão, guitarra. Em 89, comecei a dar aula de canto. E eu comecei a ter o sonho de montar a minha escola. Então, com poucos recursos, tal, eu comecei uma escola bem humilde, em uma salinha. Isso foi crescendo, foi aumentando os alunos. E aí a escola prosperou. Depois de uns 15 anos em Santo André, eu resolvi abrir uma outra unidade em São Paulo. Porque eu comecei a receber muitos alunos de São Paulo aqui em Santo André. Agora a gente está aqui, né? Eu estou aqui. Então, eu moro aqui, né? Aí comecei a receber muitos alunos de São Paulo. E eles que propuseram, eles falaram, ó, Gava, vamos fazer o seguinte, nós estamos vindo aqui em 7. Por que você não pega uma tarde e você não vai para São Paulo e dá aula para os 7? E se você fizer isso, a gente combina um acerto com você maior, a gente acerta o dobro para você ir até lá. Que tal? Inclusive, a gente já tem até o lugar. Aí, então, meio que eu fui levado, né, para São Paulo. Aí eu fui, comecei a dar aula para esses alunos lá. De 7 virou 8, de 8 virou 4, de 4 virou 2, aí eu desisti, aí de 2 virou 6, sabe essa coisa? Passou um ano assim, 2 anos assim, e eu continuei insistindo. Aí 3 anos, aí no 4º ano, que eu estava indo todo dia, uma vez por semana lá, com poucos alunos, veio a sobrinha, que era sobrinha do Wolf Maia, e falou, olha, Gava, o Wolf montou uma escola de atores aqui e ele quer que você vá preparar uns atores lá. Inclusive, a gente vai disponibilizar uma sala para você, se você quiser atender o pessoal lá da escola lá, assim e tal, estabeleceu uma proposta para mim. Aí eu fui. Coincidentemente, o Vander Tafo, que tinha montado... O Vander Tafo, né, que para quem não sabe, é guitarrista do Rádio Táxi, ele tinha montado, junto com o Célio Ramos, uma mega escola de música no Jabaquara. E o Vander acabou me contratando por intermédio da Vivi Keller. E aí eu fui para a escola do Wolf e para a escola do Vander. Aí a minha carreira começou a crescer em São Paulo. E eu estou falando... Eu cheguei lá em 98 e isso foi em 2002 que eu comecei a crescer e a minha carreira começou a crescer lá. E a partir daí a carreira prosperou e o Vander começou a me apresentar alunos formadores de opinião e artistas e o próprio caminho com o Wolf. E aí passou Paola de Oliveira antes da fama, Nanda Costa, toda aquela turma que depois despontou nas novelas, foram meus alunos, né? Gente, tem uma telespectadora aqui fazendo uma pergunta, a Maria Rosa de Camargo. Ela diz o seguinte: uma cantora sem nunca ter preparação alguma, sem nunca ter tido preparação alguma, e fiz bastante sucesso. Agora, com 71 anos, posso voltar a cantar novamente? Como? Olha, e pode, Marilda, não sei, né? Uma das pessoas que eu preparei por 4 anos foi o Aguinaldo Raiol. E o Aguinaldo nunca tinha feito preparação nenhuma. Eu não acreditava nisso. Assim, primeiro que eu não sabia disso. Né? Eu não sabia disso. Porque o Aguinaldo tem uma carreira de 60 anos, mais de 60 anos, e o Aguinaldo canta, o jeito que ele canta é absolutamente correto. E eu tinha certeza que ele tinha estudado ópera, porque o Aguinaldo canta com vozeirão, né? Da técnica que vem com um toque de operístico. E quando eu conheci eu fui produzir o DVD do Aguinaldo, dentro de uma empresa de entretenimento que eu montei em 2012, quando eu fechei o Estúdio Gava de Santo André, eu montei uma empresa de entretenimento. E aí eu fui fazer o Cruzeiro do Aguinaldo. Eu conheci o Aguinaldo como empresário, né? Eu tinha proposto esse cruzeiro, eu trouxe uma agência de turismo como investidora para fazer os navios, e eu propus a parte artística do navio, né? E uma das reuniões, o Aguinaldo me chamou de lado e falou: Gava, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai fazer 3 shows, né, para gravar o DVD, e eu gostaria que você fizesse a minha preparação vocal, porque acho que no primeiro dia tudo bem, no segundo dia talvez eu esteja com a voz mais cansada, e no terceiro dia vai ser mais pro forma, porque eu conheço, é um repertório difícil, são muitas horas, né? Eu falei, claro, e me surpreendeu, né? Falei, claro, Aguinaldo, conta comigo, vamos aí, tô aí, né? Vamos fazer. Bom, resumindo, eu fiz a preparação, comecei a fazer a preparação do Aguinaldo, o Aguinaldo fez os 3 shows, no terceiro dia a voz dele estava melhor ainda,
E aquela história. A partir daí ele não parou mais, né? A gente fez esse trabalho por 4 anos, mais de 4 anos. A voz é corpo, né, marido? Então, se você fizer a ginástica da voz do jeito certo, você não só mantém, como você rejuvenesce. Não, o corpo não é assim. Se você entrar na academia, se você tiver uma alimentação, se você cuidar, você ganha anos de vida, né? A voz é corpo, é a mesma coisa, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Isso tem muitos exercícios que trazem, que recuperam a qualidade do timbre, que recuperam os agudos. Esses do diafragma ampliam ou trazem de volta a sustentação da voz. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Agora me diga uma coisa. Esse vozeirão maravilhoso que você tem, você adquiriu... já é nato, já nasceu com você só aprimorou. Não. Obrigado, vindo de você, Joaquim. Você também, né? Eu, na verdade, a minha voz melhorou muito ao longo dos anos, trabalhando a técnica, trabalhando a dicção, trabalhando tudo. Eu desfrutei, em primeiro lugar, eu desfrutei do meu próprio método. Eu acho que você tocou em um ponto, eu estava falando da minha dificuldade em cantar, né? Durante muito tempo eu ficava quase revoltado, porque eu pensava assim, poxa, eu que quero cantar bem, não consigo. E eu tinha amigos que nem queriam ser cantor, nem queriam ter carreira na área da música e cantavam bem. Eu falei, pô, tem algo errado. Esse cara que nem vai ser cantor, canta bem. E eu que quero cantar, canto mal. E eu ia, e eu estudava, eu buscava método aqui e ali, eu me esforçava. Eu queria tanto isso, mas eu queria tanto. E quando eu comecei a conseguir, parecia que eu tinha percorrido todos os caminhos que não eram, sabe? Até começar a descobrir como era realmente, né? E tive ajuda de vários professores, mas também tive que contar muito com o meu esforço, sabe? Com a minha dedicação, com a minha intuição, para eu conseguir entender. Quando eu comecei a dar aula, eu entendi que isso fez parte do meu processo para eu me tornar o professor que eu sou. Então, quando eu recebo um aluno, por pior que ele seja, eu nunca subjugo, sabe? Sim. Porque, às vezes, ali há uma grande vontade. E essa vontade vai fazer ele conseguir, como aconteceu comigo, sabe? Eu acho que muito do sucesso da minha carreira está nesse processo que eu mesmo passei, sabe? E nesse meu olhar, de acreditar e de achar que é possível e de trabalhar em função disso. Legal. Você é o verdadeiro professor. Esse é o DNA do professor. Agora, sabe o que eu estava pensando? Eu preparei algumas perguntas, mas eu vou fugindo tudo porque... Pô, à vontade, como você quiser. Você me despertou uma curiosidade agora, que eu acho que o teu curso, os teus cursos, que são vários, nós vamos falar disso, são 2, né? O que é básico, o que é profissional. Claro. Mas você, eu fiquei imaginando, não necessariamente só quem quer cantar pode fazer isso. Quem quer dominar a colocação da voz, para qualquer profissão, para qualquer atividade que você tenha na vida, isso é importante. Eu vejo por mim mesmo, porque se eu tivesse também aprendido isso antes, com certeza acho que eu seria muito melhor do que eu sou. Então é o seguinte, se você vai ser um vendedor, se você vai ser um apresentador, vai ser um cerimonialista, né, que às vezes eu faço esse papel também, você demais. Como chamar alguém para o palco, como apresentar, você vai ser um radialista, em qualquer profissão. Até um empresário que raramente fala com as pessoas, mas quando fala precisa ter, quando ele tem esse domínio, essa consciência corporal e vocal, a forma de se expressar, com certeza o resultado dele vai ser muito melhor. Exatamente. Esse curso é aberto para todo mundo? Exatamente, é aberto para todo mundo. E esse curso, principalmente esse curso de entrada, né, que é o meu curso mais acessível, ele é um curso que eu já vou direto ao ponto, eu já vou no diafragma, eu já vou na respiração, e com isso a pessoa baixa a ansiedade na hora de falar. Um dos problemas de você atropelar a fala é a ansiedade, principalmente quando se está em público, ou em uma reunião importante, como você falou, né? Então, assim, o controle respiratório, ele que tem a ver com o diafragma, né? Não é só o diafragma, mas tem a ver com o diafragma, ele é o ponto número 1. E nesse curso eu já vou direto ao ponto. Então, quando você prepara a respiração para o canto, você prepara para a fala também. Porque é a mesma, né? No canto você usa de forma, talvez, com alguns diferenciais de afinação, tal, mas a estrutura é a mesma. Então, o curso, ele
ele funciona também para melhorar a voz de fala, a qualidade da voz, a clareza. E não só isso, mas a voz também, eu digo, né? Eu digo que a nossa voz é a nossa representação sonora, né? Quando você se apresenta para alguém, você se apresenta de duas formas, pelo que a pessoa vê, né, de você, que nem vocês estão me vendo, e pelo que a pessoa ouve. Só que o que a gente ouve, a gente acha que não tem tanto valor, né? Mas, na verdade, o que se ouve tem muito valor, não só em termos de conteúdo, né, do que se fala, mas principalmente em termos de forma, né? A forma é muito importante, né? Porque se você tem uma voz que não te representa, uma voz que está presa na garganta, uma voz que não... ou uma voz que tem problemas, né, de fluência tal, ela rouba a atenção do seu conteúdo, né? Então, isso atrapalha a sua comunicação. É verdade. Ó, a Marilda já respondeu o seguinte, agradeceu muito pela resposta, disse que assim que passar a pandemia, ela volta a falar com você, mas eu acho o seguinte, é bom a gente dizer que o teu curso, esse curso, tanto básico quanto profissional, você está oferecendo ele online. Online, agora online. Se a pessoa entrar lá e colocar cantoprofissional.com, exatamente, no Google, vai cair na tua página, vai ver. Eu não sei se eu posso falar em valor aqui, não, mas eu fiquei espantado com o valor, muito tranquilo. R$50 como é que é? Sim. Começa por 200 e poucos reais, aí vai, né? Eu tive essa ideia, né? Porque, assim, como eu falei, eu como faço o meu trabalho muito de forma personalíssima, né? Sou eu mesmo, tal. Com o tempo, ao longo dos anos, eu tive que ir elitizando um pouco, né, por falta de uma melhor palavra, né, mas eu tive que ir selecionando. E o preço é um dos critérios, né, porque eu não conseguia atender todo mundo, né? E com o online, eu consigo atender um número maior de pessoas, né? Então, eu resolvi também fazer um curso mais acessível para isso também, né? Para poder levar para mais gente, né? A minha ideia é essa. E não é porque assim é para mais gente e num valor mais acessível que tem uma qualidade inferior. Sim. Isso eu não deixo, porque é o meu nome, né? Eu construí uma carreira de 30 anos, eu não vou estragar minha carreira fazendo um curso qualquer coisa só para vender, né? Então a minha ideia é realmente tornar esse curso acessível e como funciona? A pessoa entra no www.cantoprofissional.com, aí tem as informações. Ela se inscreve e ela recebe um e-mail com a plataforma do curso. E lá ela já tem a primeira e a segunda aula, que são vídeos que eu preparei já com essa minha experiência. Já dei essa primeira e segunda aula acho que umas 10 mil vezes. E a pessoa assiste essas aulas, né? Aí tem o material em áudio para ela estudar no carro, fazendo caminhada no parque, ela põe o fone e pode fazer os exercícios se ela tem vergonha de fazer em casa, agora que está começando a abrir, né? Tem apostilas, é um material bem completo. E ela passa também a ter acesso comigo direto num grupo de WhatsApp, qualquer dúvida que ela tem. Então é assim que vai funcionar, né? E depois, se ela quiser um curso com maior atenção, mais personalizado, vai subindo, ela tem essas opções dentro do próprio site. Essa é a ideia. Até eu já fiquei com vontade de me inscrever. Opa, vamos lá. Vai ser um prazer e uma responsabilidade. Viu? Muito legal. Eu lembro que eu fui editor executivo da Rádio Bandeirantes um tempo, em 2003, e aí o pessoal queria que eu fosse para o microfone de qualquer jeito. Ai, que legal. Eu lembro uma vez a Maria Elisa Porchat, que era nossa Budsman, ela falou, não, você tem umas ideias boas, você tem que ir para o rádio, você tem que falar. Porque eu só ficava nos bastidores, eu comandava a equipe de jornalismo, tal, não sei o quê. Você conhece o Beto Saad, então? Conheço. Que legal. E aí, nessa época, eu comecei a pensar, bom, hoje eu vou começar a falar no rádio. E tinha até duas fonoaudiólogas que vinham lá, uma vez por semana, para a gente fazer os exercícios, para começar a preparar, tal. Mas eu sou muito disciplinado. E depois acabei saindo. Descobri que o rádio não era meu negócio, eu gostava mais de televisão mesmo. São duas linguagens completamente diferentes, né? Completamente. Sim. Mas depois me arrependi de não ter me aprofundado. Mas quem sabe, a gente vai conversar depois sobre... Claro, eu comentei do Beto que a filha do Beto faz aula comigo, né? Ela está fazendo aula com você? A Júlia canta lindamente. O Beto me ligou e falou, eu quero que a Júlia faça aula com você e tal. E ela faz aula comigo. E ela é uma graça, assim. Mas você sabe isso que você falou, que você não tinha disciplina tal, porque você entra nessa categoria das pessoas que têm um dom natural, né?
E o pessoal que tem dom natural, às vezes, não tem muita paciência para os exercícios. É um erro. É a verdade, né? É. Mas é normal, isso é normal, né? E nós tivemos um amigo muito em comum, e um amigo espetacular, que é um gênio da música, maestro, músico, compositor, que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui, que é o Zé Rodrigues. O Zé, um gênio também da publicidade, além daquelas... Exatamente, da publicidade. Você chegou a trabalhar a voz do Zé? Eu não cheguei a trabalhar. Não, eu não cheguei. O Zé lançou alguns livros, né? E eu conheci por intermédio de outros amigos, e ele veio fazer um lançamento uma vez em Santo André. Ele veio aqui fazer um lançamento, até no antigo... A gente que é apaixonado pela cidade, né? Ele fez esse lançamento no Cine Teatro Carlos Gomes. E eu estava. E quando terminou, nós fomos apresentados. Eu, como músico, ele já tinha ouvido falar. E a gente foi jantar. A gente foi comer uma pizza no Vero Verde. A gente fez um passeio bem anderense, sabe? Certo. E eu tinha trabalhado com o Wolf. Ele, nos anos 70, fez musical com o Wolf. A gente tinha muito assunto em comum. E depois eu falei mais algumas vezes com ele. Não foram muitas, infelizmente. Mas eu... Santo André tem uma ligação muito interessante com o Zé, o Saio Rodrigues. Aliás, quero aproveitar aqui o programa ao vivo hoje. Um dos líderes, não é o presidente, porque o presidente é até uma mulher dele, o Zé, o Tonelo. O Tonelo faz aniversário hoje, dia 30 de julho, e é do fã-clube do Sai Guarabira. Ah, que legal. Fica aqui na construção, em Santo André, pertinho. Vários guitarristas, bateristas daqui da Santo André, da região, tocaram com eles e fizeram muito sucesso. Então, a região tem uma ligação com... Conexão, tem. Muito legal. É muito legal. Eu ficaria aqui mais um tempo, porque o papo está muito gostoso. Muito bom também. Mas eu queria que, se eu tiver alguma coisa que você queira acrescentar para a gente poder concluir, fique à vontade. Muito obrigado. Eu acho que, assim... Eu acho assim, né, com relação ao meu trabalho, né, e o que eu posso oferecer nesse momento, eu acho que a gente, quem gosta de cantar, quem quer desenvolver um pouco a comunicação, né, e tem um pouco de vergonha às vezes, né, tem gente que quer cantar, mas tem até vergonha de assumir que quer cantar, né, porque a voz é uma coisa íntima, né. Então, o meu trabalho ele é aberto também para pessoa que... Eu não pego só pessoas que cantam bem, eu gosto de pegar, às vezes, pessoas que cantam mal, porque é onde eu mostro também a eficácia do meu trabalho, né? Apesar de ter trabalhado com artistas tão bons, que cantam tão bem, que falam tão bem, eu gosto de pegar pessoas que têm dificuldade, porque é como você disse, né, Joaquim? Eu realizo o meu trabalho de professor, né? De fazer a transformação, de ver o resultado, e é onde eu mais me realizo dentro da minha carreira. Então, eu só quero dizer isso, né? Que é possível, que vale a pena e que você vai ser bem acolhido dentro do meu trabalho. É isso. Maravilha. Então, o pessoal que está nos assistindo, que tiver interesse, é www.cantoprofissional.com. É o caminho ideal. Bom, muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado. Então, pela entrevista, a gente vai falar mais vezes. Obrigado, vamos fazer isso, viu? Foi um prazer também. Prazer é todo meu. Wilson conversou com vocês. Um abraço para todos. A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente está ao vivo pelo Facebook, mas vocês estão vendo como é que funciona a televisão normal, e é bom ver todos esses bastidores da notícia aqui. E eu vou conversar mais uma vez no Bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. A gente está gravando para o bloco que vai para a televisão, mas já transmitindo ao vivo, tem várias pessoas já assistindo aqui. Nós vamos falar de um tema muito interessante.
importante, que é a continência urinária depois da cirurgia de próstata. É isso, professor? Sim, sim, é um assunto que eu acho que é bastante relevante, porque é sempre uma dúvida dos pacientes que vão fazer a cirurgia da próstata, principalmente a cirurgia do câncer da próstata. Né? Na cirurgia benigna da próstata também pode acontecer, mas é muito mais rara, porque na cirurgia benigna da próstata a gente retira só o miolo da próstata. A gente acaba não chegando nos limites da próstata, onde tem a inervação, onde tem o esfíncter. Então é raro acontecer esse problema. Mas na cirurgia do câncer, sim. Então, quando a gente retira toda a próstata, a gente tem que deixar a uretra e todo o envoltório de preservação da uretra muito, muito íntegro, né? Praticamente não mexer nessa região para conseguir ter um resultado melhor na parte da continência urinária, que é o ideal. O indivíduo manter a bexiga cheia, sem perda de urina, e quando ele deseja urinar, ele relaxa esse esfíncter, o cérebro manda um comando à bexiga que contrai e ele elimina a urina. E o indivíduo não fica molhado. Então, essa é a parte fisiológica normal da micção. E aí, quando você faz a cirurgia de próstata, você pode afetar isso, né? Principalmente porque a gente opera também em pacientes de mais idade, e aí o períneo, a parte muscular é mais flácida, como toda a musculatura do corpo, é mais flácida no indivíduo idoso. Então, a gente está propondo, além de técnicas modernas e avançadas, como cirurgia laparoscópica e robótica, mais recentemente, para preservação dessa continência, a gente está propondo também um trabalho fisioterápico bem intenso, antes e depois, para que o indivíduo identifique bem essa musculatura, possa recuperar a continência mais precocemente. E nos casos mais raros, que na nossa experiência por volta de 1% ou menos, o indivíduo vai precisar de um tratamento cirúrgico, que hoje em dia o padrão é uma coisa muito cara, que é o esfíncter artificial, está por volta de R$50 mil. Né? Então, nesse cenário, como a gente conversava no bastidor, surgiu um convite para a gente participar de projetos de uma ONG, que são projetos que incluem a parte de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico e de acesso à população mais carente que não tem, eventualmente, esse acesso. Né? Como tanto a cirurgia robótica como a implante dos esfíncteres são ainda coisas que não estão muito acessíveis ao SUS, apenas em centros de pesquisa, é uma ideia extremamente interessante você poder dar acesso a pacientes esse tipo de tratamento, e a gente vai chamar isso de um protocolo de incontinência zero. Né? Incontinência zero, né, significa prepará-lo para não ter a incontinência, ter a prevenção, e nos casos em que isso infelizmente acontecer, ter o tratamento adequado que possa ser oferecido ao paciente, para que ele tenha então uma qualidade de vida melhor depois, né? Praticamente a gente cura quase todos os cânceres localizados, e aí tem uma qualidade de vida boa depois, né? Senão não adianta, a gente cura e deixa o indivíduo perdendo urina usando fralda, uma situação ruim, né? Que notícia maravilhosa, professor. Não podia começar o dia melhor que não fosse com uma notícia. Quer dizer, uma organização não governamental desenvolvendo um projeto, esse tratamento que, como você disse mesmo, custa aí em média de R$50 mil, fica impraticável para a grande maioria da população, através desse projeto de ONG, ser colocado à disposição de mais pessoas que não têm como pagar por esse tratamento. Já tem algum prazo para começar? Como é que essa notícia eu estou te dando antes até de acontecer as coisas. Né? Antes da primeira mão essa. Eu fiz um convite de ontem, eles têm a ONG há 4 anos, e já desenvolve uma série de projetos importantes, e aí veio a ONG a cada 4 anos muda a direção, né, muda a diretiva dela, e aí eles precisam de novos projetos para continuar impulsionando. Né? Eles tinham projetos de ortopedia, tinham de tratamento de doenças de coluna, que também é muito caro, né, o tratamento, então para dar acesso, e aí faço pesquisa, treina-se médicos do SUS, etc. Esse é um projeto atrelado a ensino e a assistência também, e a pesquisa.
Então, são projetos interessantes. E aí veio a ideia, o convite, para mim já sabe que a coisa flui dessa forma, a ideia é a gente desenvolver coisa nova, tem muito aluno, muita gente para aprender, e oferecer, né, principalmente cirurgia robótica, né, que é o meu interesse prioritário, para esses pacientes que não têm condição de receber esse tratamento. E o tratamento fisioterápico é caro também, né? Onde tem que pagar, fazer várias sessões. Então, acho que se puder ter o acesso antes e depois, assim, a taxa de continência mais precoce, a recuperação mais rápida, é muito, muito maior, porque a gente acaba tirando a próstata e a incontinência vem mesmo. É inevitável, né? Ela acontece por algum tempo, né? Até que o cérebro perceba que a próstata não está, então precisa treinar isso aí. E esse treinamento quem faz é fisioterapeuta. Estimula a inervação com choquinhos, ou mesmo o controle mecânico do esfíncter, e até o indivíduo perceber isso vai um tempo. Esses tratamentos são caros também, e muitas vezes não acessíveis no SUS. Então, a ideia desse tipo de organização é acelerar esse tipo de acesso. E aí vai entrar exatamente com o que a gente faz, né? Pesquisa, ensino e assistência. Como é que chama essa ONG? Como é que tem o nome, a ONG? Na verdade, eles têm um nome, exatamente, eu não sei ainda, mas eu posso divulgar numa próxima, mas tem a ver com desenvolvimento tecnológico. Mas aí depois eu pego mais detalhe e te passo isso direitinho. Vão haver outros projetos também, onde a gente vai estar envolvido também com tratamento de endometriose, mas aí isso é uma outra linha, né, que o urologista trabalha também junto, e também é complexo, porque precisa de um monte de especialista, né, ginecologista, uro, gastro, fisioterapeuta, tem um monte de gente que está envolvido nisso também, né, então, extremamente interessante. Maravilha! Boa notícia para a gente divulgar essa semana. Professor, por hoje a gente fica nessa informação, na semana que vem tem mais. Obrigado pela entrevista e até a próxima, hein? É isso, um prazer, e quando eu tiver a coisa mais formatada e já acessível, a gente passa o endereço direitinho, o eletrônico, para a pessoa poder ter acesso a isso. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Um abraço, até logo, bom dia. A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar. Caros internautas que nos acompanham ao vivo agora aqui pelo Facebook, a importância de você realizar exercícios físicos nessa época de pandemia, gente ficando em casa, né? Principalmente gente como eu, que já passou dos 60, que tem que ficar em casa mesmo, mas não pode parar de se mexer, de se exercitar. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo o ortopedista e médico do esporte do Hospital IFOR, da Redditor São Luís, em São Bernardo do Campo, Dr. Tiago Bernardo Carvalho. Dr. Tiago, muito boa tarde, obrigado por me conceder essa entrevista. Boa tarde, Joaquim. É um prazer para mim também poder falar um pouquinho aí para o seu público da importância de se fazer exercício aí nessa época difícil para todos nós. Ótimo. E nessa época que as academias agora estão retomando aos poucos, os prefeitos liberando, mas ainda assim com um distanciamento, então não é todo mundo que pode e tal. Em casa a gente consegue fazer exercícios, ainda que não com aqueles equipamentos todos, com aquela intensidade, mas que
permitam que a gente mantenha a forma e também preserve a saúde? Assim, Joaquim, eu sou médico do esporte, então assim, eu lido muito com essa paixão mesmo entre as pessoas e o que a gente tem feito hoje em dia, principalmente por esse acesso à informação que as pessoas estão tendo, se embaralhar em meio das informações, né? E a gente precisa procurar a informação mais perto da ciência possível, mais perto do que a gente tem de verdade para poder continuar a realizar a prática. A verdade do que a gente pode falar sobre exercício físico é que o exercício físico ele diminui mais de 30% dos índices de morte cardiovascular, diminui a incidência de câncer, tem alguns cânceres que chegam a diminuir até 50% a incidência de câncer. Então, assim, uma coisa muito importante em relação ao exercício físico é que tem estudos que corroboram com a ideia de que a atividade física regular diminui cerca de 30% a chance da pessoa desenvolver depressão, o que é uma patologia que acabou subindo nessa época que a gente está tendo, porque as pessoas não estão podendo sair de casa, não estão podendo trabalhar, estão perdendo emprego, perdendo entes queridos. Então, o exercício físico tem essa importância. A prática dele, segura, ela é recomendada por quase todas as entidades que vinculam esse tipo de informação. E em casa, é sempre importante a prática desse exercício, mas com uma certa supervisão, principalmente por quem não está acostumado a fazer com regularidade, e é óbvio que o exercício fica mais seguro em relação à contaminação, mas ele fica um pouquinho mais arriscado em relação à lesão, a fazer o exercício de maneira errada e a fazer até na intensidade errada, que eu acho que a intensidade é um ponto muito importante que a gente tem que conversar. Legal. Bom, hoje, graças à tecnologia, a gente tem à disposição aí a internet, do mesmo modo que a gente está fazendo essa entrevista aqui, as pessoas podem se valer de orientação de educadores físicos, de profissionais, de ortopedistas mesmo. Então, é sempre legal que, mesmo que à distância, procure ter a orientação para fazer o exercício de forma correta, né? Com toda certeza, com toda certeza. A grande maioria dos educadores físicos, eles estão tendo algum tipo de contato com seus clientes, com seus alunos, via alguma plataforma digital, então isso é uma coisa que realmente veio para ajudar, né? É claro que não substitui, né? Mas com certeza ajuda e pelo menos mantém. Tem um dado muito importante, que foi até a Universidade Brasileira de Goiás, que divulgou há pouco tempo atrás, que diminuiu cerca de 80% das pessoas que faziam exercício deixaram de fazer nessa pandemia. Né? Ou seja, das pessoas, não das pessoas que já não faziam, as pessoas que faziam, dessas 80% não fazem mais. E existem realmente pesquisadores sérios que dizem que o sedentarismo é uma pandemia também, né? E é realmente um assunto de saúde pública. As pessoas, elas adoecem mais, elas pioram em alguns índices de doenças crônicas não transmissíveis, né? Coronariopatias, doenças do colesterol, diabetes. Então é importante. O máximo que a gente conseguir fazer com que as pessoas se mantenham exercitando seria uma ótima aí para a saúde de todos. Legal. Tem várias pessoas nos assistindo aqui. Quero agradecer o Reinaldo Pochetti, que está assistindo, a Rosana Alessi, o Juninho Ferrari, e até falar, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui, que com certeza o doutor Tiago vai responder. Doutor Tiago, até a questão da postura em casa. Nessa época de pandemia, a gente fica muito em casa, acaba vendo um pouco mais de televisão, e eu sinto isso, não sei se é porque eu sou mais velho ou não, de repente você fica assistindo um filme numa determinada postura no sofá, na poltrona, e na hora de levantar, sente aquela dor nas pernas, a dor na ponta do pé, no calcanhar, até a postura de ficar sentado para caminhar, mas já voltou. Isso é importante, a gente ter essa educação para poder fazer isso, levantar de vez em quando, caminhar, não ficar o tempo todo na mesma posição. Como é que são as orientações? Com certeza. Com certeza. A gente tem recebido muito no consultório, até nem tanto atletas, mas pacientes aí mais sedentários,
que estão reclamando do aumento desse tipo de dor, coluna, dor na perna, falta de alongamento, porque normalmente o que se vê na maioria das situações, né, na esmagadora maioria das situações, é que no trabalho as pessoas tinham no seu local de trabalho cadeiras mais ergonômicas, cadeiras especiais para ficar realmente muito tempo ali na frente do computador, reunião, essas coisas. E o trabalhador tendo agora esse trabalho em casa, esse home work que agora aumentou bastante, e é uma coisa que talvez dê até para ficar, né? Então, aumentou, sim, o número de pacientes com postura errada, a cadeira que não é feita exatamente para aquilo, para você ficar muito tempo na mesma posição. Aquelas dicasinhas que a gente sempre fala no consultório são as mais importantes. Sempre que for sentar o mais perto possível do encosto, né, e se manter nessa posição. Importantíssimo, levantar a cada meia hora, a cada 40 minutos da cadeira, para dar uma andada, dar uma esticada, uma alongada, de preferência a cadeira que tem apoio para os braços, né, que a gente consiga apoiar o antebraço na cadeira. Isso, óbvio, se a gente for ficar bastante tempo e bastante na frente do computador, principalmente, são dicas importantes, né, essa mobilidade durante o dia é importante. Agora, aumentou muito a procura pela especialidade de ortopedia. Nessa época de pandemia, parece que eu li algo parecido, que aumentou bastante, é isso mesmo? Teve situações que aumentaram e situações que diminuíram, né? Então, tem ocorrido menos lesões do esporte, né? Então, as academias estavam fechadas até pouco tempo atrás, na maioria das cidades, mas os traumas dentro de casa aumentaram. Então, a gente fala, a especialidade, a ortopedia e a traumatologia também, então esses traumas aí dentro de casa realmente aumentaram, mas isso é uma coisa normal, como qualquer ciclo que a gente passe aí, a característica das lesões, elas mudam, e dependendo da idade, a criançada está mais dentro de casa também, então essas coisas mudam também o perfil do paciente que chega no pronto-socorro, principalmente, né? O pessoal que gosta de atividade física tem dado o seu jeito, né? Essa que é a grande verdade. E aí vem aquele tanto de dúvida, máscara, não máscara, pode ir para academia, não pode ir para academia, então todas são dúvidas que eu acho que são pertinentes e que tem que ser tratadas aí com consciência e com bom senso. A gente vê muita gente correndo de máscara, mas também vê muita gente correndo sem máscara. Tem gente que fala que a máscara atrapalha para respirar. Qual é a orientação que se dá? Essa é uma orientação que não é tão xiita, assim, né? Então a gente não pode querer procurar uma resposta redondinha, fechadinha, né? A máscara é sim uma proteção mecânica para a propagação do vírus, então isso tem que ficar claro, né? Que ela diminui a quantidade de aerosol no ar, então diminui a transmissibilidade do vírus. Dito isso, né, a contrapartida é que já foi feito um estudo, agora saiu em 2020, agora um estudo que demonstrou que o uso da máscara, por ser uma barreira mecânica no rosto de quem está fazendo, faz com que a concentração de gás carbônico aumente de 0,02 para 2 a 3%. Ou seja, ela aumenta muito a concentração de CO2 e diminui muito a concentração de oxigênio, que é uma concentração de mais ou menos 22%, cai para mais ou menos uns 10%, 12%. Qual é o problema disso, né? Esse excesso de gás carbônico faz com que a gente tenha alguns sintomas que são conhecidos das pessoas quando ficam naqueles ambientes fechados. Então, sintomas de aumento de temperatura, sintomas ele pode dar alguma sintomatologia, a gente pode ficar tonto, o paciente pode ter algum evento cardiovascular. Então, a gente tem que entender, todos temos que entender que a máscara tem sim a sua utilidade, mas também existe esse tipo de restrição. O que nós orientamos os pacientes no consultório é o seguinte, que o ideal é que não se faça atividade de alto rendimento, né, atividade aeróbica, ou seja, corrida, bicicleta, principalmente na atividade extenuante, mais de 1 hora com a máscara. Isso é uma dica muito importante, porque aí a máscara pode, em vez de ajudar, atrapalhar. Nem trocando a máscara, ou pode
trocando a máscara. Que o problema não é, que eu já escutei, é a umidade. A umidade também é uma coisa, o problema é a barreira mecânica que ela forma no teu rosto. Então, esses exercícios que a gente vai fazer extenuante, vou dar uma corrida, é legal que você vá num lugar isolado, faça isso sozinho, isolado, mas sem a máscara. Tá certo. E os prefeitos já assinaram, principalmente aqui no ABC, decretos autorizando a retomada das atividades nas academias. Lógico que com distanciamento, com restrição, ocupando 30% só dos equipamentos. Agora, qual é a orientação? As pessoas podem retornar para a academia tranquilamente ou tem que ter uma cautela? Depende do tipo de pessoa. Tudo que o senhor perguntou tem o seu sentido, né? As pessoas a gente tem que lembrar, eu comecei falando a importância de se fazer exercício, por isso não fazer o exercício é uma coisa ruim também, né? Ruim para o corpo e para a cabeça, principalmente do praticante, né? Então a gente tem que entender algumas coisas que já estão sendo estudadas, e eu acho que é essa que tem que ser a base, não o achismo, Então, o que vem sendo dito, o que vem sendo estudado, né? Foi realizado um estudo interessante na Coreia, que saiu acho que um mês atrás, que 12 pesquisadores coreanos estavam numa conferência e eles se contaminaram na conferência. E esses pesquisadores eram professores de atividade física. Eles retornaram para suas atividades e eles deram aula, mesmo contaminados. Né? E eles deram aula, todos eles deram uma aula de mais ou menos 50 minutos num ambiente de mais ou menos 60 metros quadrados, né? O que se chegou aí de resposta com esse estudo? Que mais de 5 pessoas num ambiente de 60 metros quadrados aumenta a chance de transmitir. Isso quando a gente trata de atividade extenuante, corrida, bicicleta, funcional, crossfit, essas. Agora, quando a atividade é uma atividade menos extenuante, yoga, alongamento, até a musculação mesmo, essa transmissão ela cai muito. Então, o que a gente tira de informação de um estudo desse? Que a atividade física pouco extenuante, ela é pouco transmissível, né? Óbvio, com as medidas de segurança, de higiene, isso aumenta bastante, diminui bastante a transmissibilidade. O interessante é dizer que todo esse estudo coreano foi feito sem máscara e sem álcool em gel. Então, se a gente ainda botar a barreira, ainda aumenta mais ainda. Então, a atividade física na academia, ela é, sim, uma atividade que, na minha opinião, que deve já começar a ser liberada e, óbvio, que com os cuidados necessários para a gente conseguir ter o mínimo de segurança. Legal. Quero lembrar para o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, que o doutor Tiago Bernardo Carvalho de Almeida, ele é ortopedista do esporte, já falei, mas com mestrado em ciências pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduado em Medicina Esportiva pela Universidade Federal de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Tiago, tem algum aspecto que eu deixei de abordar que o senhor considera importante trazer como orientação para os nossos telespectadores? Bom, uma orientação que eu tenho dado bastante no consultório para os alunos, para as pessoas que me perguntam, é que a prática esportiva ela funciona como uma vacina e como um veneno para a imunidade. Isso é uma coisa batida já dentro da nossa especialidade. Então, a imunidade, ela funciona, eu sempre brinco e falo, a imunidade em relação ao esporte, ela funciona como um J, é um gráfico em J, né? Se você, quando a pessoa começa a fazer uma atividade física, ela diminui bastante, né, o JLA diminui bastante a possibilidade de ela contrair, ela aumenta a imunidade, diminui bastante a possibilidade de ela contrair alguma doença infecciosa. Agora, o aumento extenuante dessa atividade faz com que você diminua a sua imunidade. Então, a dica aí é dosar o exercício, né? Então, a gente tem que ter um exercício dosado. A atividade física feita com o tempo correto, com a intensidade correta, ela é muito boa para a imunidade. Ela aumenta a imunidade do paciente, ela aumenta a resposta de neutrófilo, monócito, das células NK. Agora, se você passa do ponto, se você treina demais, se você entra em exaustão no treino, né, essa imunidade ela tende a cair.
e você pode ficar mais propenso a adquirir o vírus, coronavírus ou qualquer outra infecção. Tá ótimo. Doutor Tiago, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas o programa fica à disposição sempre que tiver notícias urgentes, importantes, é só acionar, o espaço está garantido aqui, aberto. Obrigado por essa entrevista, muito esclarecedora, acho que tirou dúvida de muita gente, e a gente continua aqui à disposição. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, Joaquim, um abraço para vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Doutor Tiago Bernardo, ortopedista do IFOR, da Redditor, em São Bernardo do Campo, falou com você. A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar.